Boa noite, irmãos e irmãs. Graça e paz. Você está firme com Jesus? Bastante ou mais ou menos? Porque se você não estiver firme com Jesus, você tem que ficar, porque senão não tem outro jeito, não. Né? Obrigado, pastor Eduardo, pela recepção aos irmãos e irmãs desde ontem. Pastor Tiago, pastor Jonathan, o Bachega. Eu louvo a Deus pela vida dessa igreja. Louvo a Deus pela vida do pastor Eduardo. Eu ainda estava no pré-teológico, pastor Eduardo. Eu morava lá em Itapoá, Santa Catarina, e eu era da equipe de Laranjinha, do Encontro com Deus da igreja do saudoso pastor Neivair, quando ainda era Cajuru, né? Hoje é Cristo Rei. E como Laranjinha, o pastor Eduardo ministrava no encontro, e nós éramos da equipe de intercessão, e a gente brigava para ficar atrás da pessoa que o pastor Eduardo ia orar, porque era certeza que caía. Né? Então, e a gente admirava, né, aquela unção tão poderosa desse homem de Deus, e eu nem imaginava, né? Estava no pré-teológico, mas daquele jeito assim, será que vai? Né? Será que vai dar certo? Será que a psicóloga vai aprovar a gente? Mas aí a gente foi, e a gente louva a Deus por isso e por termos referências tão significativas no corpo pastoral da Igreja Metodista. Evangelho de Jesus, segundo escreveu Marcos, o capítulo é o 2. Sou pastor coadjutor lá na Igreja Metodista Central, em Cornélio Procópio. Os irmãos e irmãs estão convidados para quando quiserem fazer uma visita para nós. Estou aqui com a minha esposa Gisele, que está ali, ó, levanta a mãozinha aí, e a Gabriela, nossa filha primogênita de 11 anos, e o Lucas, de 9, que estão ali no culto infantil. E é um prazer muito grande estar aqui com vocês. A gente, quando vem para a cidade grande, fica tonto, né? Hoje de manhã eu vim aqui ministrar e a Gisele e as crianças ficaram brincando aqui na frente do parque, né? E eu pregando aqui, a Gabriela naquele triciclozinho, minha filha passando ali, ó, pai, gritando ali. Falei, meu Deus, não me desconcentra não, minha filha. Mas é coisa boa demais poder desfrutar da vida que Deus nos dá. Evangelho de Jesus, segundo escreveu Marcos, o capítulo é o 2. E eu vou ler com você do verso 1 até o 12. Essa foi a palavra que eu ministrei aqui no período da manhã. Até perguntei para o Senhor se Ele queria mudar alguma coisa para de noite, mas Ele me deixou muita vontade para ministrar essa palavra. Eu quero, então, compartilhar com você. Você localizou aí, amém? Então passo a ler. Evangelho de Jesus, segundo escreveu Marcos, o capítulo 2, do 1 até o 12, e diz assim, olha: dias depois, entrou Jesus de novo em Cafarnaum, e logo correu que ele estava em casa, e muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta se achava lugar, e anunciava-lhes a palavra. Alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico, levado por 4 homens. E não podendo aproximar-se dele, por causa da multidão, descobriram o eirado do ponto correspondente ao que ele estava, e fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: filho, os teus pecados estão perdoados. Mas alguns dos escribas estavam assentados ali e arrazoaram em seu coração: porque fala deste modo? Isto é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados senão um, que é Deus? E Jesus, percebendo logo por seu espírito que eles assim arrazoavam, disse-lhes: por que arrazoais sobre estas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico:
estão perdoados os teus pecados? Ou dizer, levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico, eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então ele se levantou, e no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de se admirarem todos e darem glória a Deus, dizendo, jamais vimos coisa assim. Louvado seja o Senhor pela sua palavra. Eu quero orar sobre a palavra, mas antes de eu orar, eu gostaria que você orasse. Então eu queria dar pelo menos 30 segundos para você. Você que tem a Bíblia, coloque a mão sobre a palavra e peça para que o Senhor fale com você através dela. Você que não tem a Bíblia, coloque a mão sobre o teu coração e diga, Senhor, eu quero ouvir a tua voz. Eu quero ouvir o teu Espírito Santo falar comigo através da tua palavra. Vou dar 30 segundos para você orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, eis aqui a tua palavra que é santa, pois provém de um Deus que é todo santo, palavra poderosa, pois provém de um Deus que é todo poderoso, e palavra viva, que provém de um Deus que é autor e consumador de toda a vida. Senhor, nós queremos agora abrir o nosso coração para a tua palavra, nós queremos estar sensíveis àquilo que o Senhor quer falar aos nossos corações, muito mais do que uma informação. A nossa expectativa é por uma revelação. Senhor, nós não queremos ser apenas espectadores, mas queremos ser hoje impulsionados e inclinados à prática da tua palavra. Nós não queremos viver, Senhor Deus, simplesmente uma vida mecânica, uma vida de religiosidade. Não, Senhor. Nós queremos desfrutar de uma vida abundante que o Senhor prometeu para nós, em essência, em integralidade e na sua totalidade. Nós não aceitamos 10%, 20% ou 99%. Nós queremos tudo aquilo que o Senhor tem reservado para nós. A tua palavra é tão poderosa e ela tem tanto poder que por ela todas as coisas se fizeram e se criaram. A tua palavra tem poder para transformar as vidas, para fazer tudo novo, para curar, para restaurar, para trazer ânimo, esperança, salvação e libertação. Então que nesta noite a tua palavra ecoe nos nossos corações e através do teu Espírito Santo encontre morada em nós e faça algo primeiro em nós e depois através das nossas vidas também. Nós queremos, Pai amado, que essa tua palavra, Senhor Deus, ela encontre no nosso coração um lugar tão especial, que seja como uma terra fértil, sendo lançada uma semente e que ela frutifique, Senhor Deus, a ponto das pessoas sentirem sabor pelas nossas vidas manifestas na tua glória e no teu poder. Senhor Deus, em nome de Jesus, nós repreendemos toda distração, toda a incredulidade, tudo aquilo, Pai amado, que é a artimanha do maligno para tentar roubar aquilo que o Senhor quer fazer no nosso meio. Nós entregamos a nossa vida ao senhorio de Cristo Jesus, estamos agora levando a nossa mente, nosso coração cativo ao teu trono de graça pelo teu Espírito Santo. Então te manifesta no meio da tua igreja enquanto a tua palavra é ministrada. Pai amado, nós te damos total liberdade de curar, de fazer milagres, prodígios e maravilhas, Pai amado, porque todo encontro com o Senhor algo novo acontece e nós viemos aqui nesta noite para encontrar com o Senhor. Então te manifesta no meio da tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Meu irmão e minha irmã, nós precisamos nos expor à palavra do Senhor. É muito bom nos expormos à palavra de Deus. Quando você tira férias no período aí de verão, e você vai para um clube ou você vai para a praia, a intenção da maioria das pessoas é voltar bronzeado, né? A maioria das pessoas, menos o pastor Eduardo, que gosta de ir para pescar, né, pastor Eduardo? Mas a maioria das pessoas gosta de ir para ficar bronzeado. E se você for para um clube ou para a praia durante 10 dias, 5 dias, uma semana, 15 dias ou um mês, você vai ter que se expor ao sol para que o sol marque você. Porque se você não fizer isso, você vai voltar da mesma maneira que você foi. Assim também é quando nós nos expomos à palavra do Senhor. Nós precisamos nos expor à palavra de Deus sem reservas, para que ela possa nos marcar, como o sol marca alguém que se expõe a ele.
Então que essa seja a disposição do teu coração em todo o tempo que você se inclinar para a palavra do Senhor. Que você possa fazer isso sem reserva nenhuma, a fim de que a palavra de Deus marque o teu coração em nome de Jesus. Amém? Evangelho de Marcos, capítulo 2, é um texto muito conhecido, eu gosto demais desse texto. Jesus está mais uma vez, o texto fala que ele está de novo em Cafarnaum. Você sabe que Cafarnaum era uma cidade muito estratégica, tanto do ponto de vista geográfico, mas também para o ministério de Jesus. Jesus estava sempre passando por Cafarnaum, a ponto do texto falar para nós, o evangelista Marcos dizer para a gente, que Jesus estava em casa. Você sabe muito bem que Jesus não comprou nenhuma casa durante seu ministério, ele não fez a escritura de nenhuma casa, não registrou nenhum imóvel no seu nome, mas ele estava tanto em Cafarnaum e passava tanto por ali que Marcos diz assim, olha, Jesus estava em casa. Diz que a partir do momento que Jesus estava em casa, a notícia começou a correr. Jesus está em Cafarnaum. Não tinha WhatsApp, não tinha Instagram, não tinha Facebook, não tinha megafone, mas o boca a boca começou a correr e todo mundo ficou sabendo que Jesus estava na cidade. E aí todos começaram a correr para a casa aonde Jesus estava. Começaram a se direcionar para o ambiente onde Jesus estava. O texto fala que afluíram para ali, a ponto de não ter mais lugar para ninguém chegar. Tanto é que 4 amigos que decidem levar um amigo aleijado, um amigo que não andava para aquela casa, o texto fala que eles não tinham mais como entrar na casa. Eles até tiveram que dar um jeitinho de subir no telhado para poder colocar o amigo deles diante de Jesus. E aí esse amigo aí sai diante de Jesus, Jesus profere uma palavra para aquele sujeito, fala para ele assim, olha, perdoados estão os teus pecados. E o texto fala que tinha um grupo de pessoas ali que estavam sentados na frente, porque viram a manifestação daquele momento da palavra de Jesus, e diz que eles arrazoaram no coração. O que é arrazoar no coração? Não chegou ao ponto de verbalizar, eles não falaram nada, simplesmente ficou no pensamento. Mas Jesus captou esse pensamento desses homens, olhou para eles e disse assim, o que vocês estão arrazoando no coração de vocês aí? O que vocês estão pensando? Vocês estão achando que eu não posso perdoar e liberar uma palavra de perdão de pecados para esse homem? O que é mais fácil fazer? É falar para ele que está perdoado do pecado? Ou é mais difícil dizer para ele que ele vai levantar e andar? Então, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade na terra para perdoar pecados e também para fazer milagres e maravilhas, que Jesus olhou para aquele coxo, para aquele aleijado e falou assim, levanta, toma o teu leito e anda. E diz o texto que ele se levantou, tomou o leito dele, voltou para a casa dele, e diz que todos que estavam ali se admiraram, a ponto de dizerem, olha, a gente nunca viu uma coisa assim, a gente nunca viu coisa igual. O fato de Jesus estar em Cafarnaum, de Jesus estar em casa, é revelador para nós, porque nós aprendemos a partir desse texto, que quando Jesus está presente na nossa vida, quando Jesus está presente na nossa casa, quando Ele está presente na nossa família, algumas coisas acontecem. E algumas manifestações, então, começam a acontecer a partir do momento que Jesus está em casa. Então, você que gosta de anotar, de tomar nota na palavra, eu quero compartilhar com você alguns movimentos, algumas características que acontecem quando nós temos Jesus presente na nossa casa. A primeira coisa que acontece quando Jesus está em casa, a primeira coisa que acontece quando nós temos Jesus em casa é um movimento com o objetivo correto. O fato de apenas se movimentar já é muito bom, não é? A gente precisa se mover. Até médico fala pra gente quando a gente faz consulta, não fala, você precisa se mover mais, precisa caminhar mais um pouquinho. Se mover é muito bom, caminhar é muito bom, sair do ambiente de estagnação é muito bom. Mas o fato só de se mover não é suficiente. Eu preciso me mover para o lugar certo. Quando Jesus fala lá em João, né? João 10, capítulo 10, onde ele fala dos 2 projetos para a existência humana, ele fala assim, olha, o inimigo, o ladrão, ele vem senão para roubar, matar e destruir. Eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. São 2 projetos totalmente paradoxais, são 2 extremos, são 2 opostos. E aí é a minha escolha para onde eu vou caminhar, para onde eu vou me mover. Lá em Deuteronômio, Deus ainda fala assim para Moisés, né? Moisés, eu vou propor hoje algo para o povo. Eu vou fazer uma proposta para vocês. Vocês têm que escolher entre vida e morte, bênção e maldição. E no capítulo 37, Deus ainda fala assim para Moisés, escolhe, pois, a vida. Escolhe, pois, a vida, pois tu e a tua descendência vão prosperar. Há uma escolha que nós precisamos fazer de onde nós vamos nos mover, para qual ambiente que nós vamos andar. É interessante que a palavra
movimento, o significado dela, ou pelo menos o conceito da palavra movimento é ato ou efeito de mover-se, de sair da estagnação. E quando eu me movo com o objetivo correto, a palavra objetivo significa aquilo que se pretende alcançar quando se realiza uma ação. Ou se não, objetivo significa propósito. Então, quando eu digo que Jesus está em casa, as pessoas se movem com um propósito correto. É por isso que tem muitas pessoas que hoje estão estagnadas, ou se movem de maneira equivocada, porque ainda não conhecem o seu propósito. E a pior coisa que pode acontecer na vida humana é a gente correr para algum lugar sem saber para onde ir. Porque todo homem e toda mulher que caminha sem saber para onde vai, corre o risco de se contentar com qualquer lugar que chega. Vou repetir para você. Todo homem e toda mulher que caminha sem saber para onde vai, corre o risco de se contentar com qualquer lugar que chega. Se eu não tenho ciência e consciência do propósito que Deus tem para a minha vida, eu corro o risco de me contentar com qualquer lugar que eu estou. Eu corro o risco de me satisfazer com qualquer ambiente que eu chegue. Eu corro o risco de ficar satisfeito com qualquer lugar que eu vou. Mas essa não é a iniciativa que Deus quer que eu tome, esse não é o propósito de Deus para a minha vida. Há um propósito muito claro de Deus para cada ser humano. E eu preciso me mover na direção desse propósito, mas eu só posso me mover na direção desse propósito quando eu conheço o propósito de Deus para mim. E eu queria fazer uma pergunta para você nesta noite. Você conhece qual é o propósito de Deus para a tua vida? Você tem clareza de qual é o propósito de Deus para você? E se você tem clareza de qual é o propósito de Deus para a tua vida, a segunda pergunta que eu faço para você, você está se movendo na direção desse propósito? Para onde os teus pés estão te levando hoje? Qual é o sentido da tua caminhada? Olhando para uma bússola, você tem caminhado para qual lugar? Para mais perto do propósito de Deus para a tua vida? Ou os teus pés estão te levando para longe daquele propósito que Deus tem para você? Quando Jesus está em casa, de fato, de verdade, nós nos movemos com objetivo, nós nos movemos com um propósito. A segunda coisa que nos é oferecida quando Jesus está em casa é que tem anúncio da palavra. Olha que coisa interessante que está dizendo o verso número 2, diz que muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta achavam lugar, e Jesus anunciava-lhes a palavra. Quando Jesus está em casa tem palavra. E a palavra é extremamente fundamental para a nossa vida, para a nossa família, para a nossa casa, para a nossa construção de ideias e pensamentos. É fundamental a palavra de Deus. E quando Jesus está em casa, tem palavra. A palavra ela é tão significativa que ela significa o seguinte, já sendo redundante aqui, o que é palavra? Unidade da língua escrita situada em 2 espaços em branco. Olha que coisa fantástica. Palavra é uma unidade escrita, que está entre 2 espaços em branco. Não tinha nada. E a partir de agora algo se fez. Não é à toa que tudo se fez pela palavra. Não é à toa que em João 6,68, Jesus pergunta para os discípulos, e vocês, para onde vocês vão agora? E eles respondem assim, para onde nós iremos, se só tu tens as palavras de vida eterna? Para onde a gente vai se só Ele tem palavra? E qual é a palavra que tem movido as nossas vidas? Sobre qual palavra nós temos tomado as nossas decisões? Sobre qual palavra nós temos caminhado? É sobre uma palavra que o mundo dá para nós? É sobre uma palavra que nós ouvimos no noticiário? Ou de repente que chegou para nós numa mídia social? Ou sobre uma palavra de Deus? Não é à toa que também lá em Lucas capítulo 5, texto maravilhoso da pesca maravilhosa. Coisa linda demais. O texto não fala para nós, pastor Eduardo, qual é o sermão que Jesus prega ali. Mas o texto fala que Pedro, cansado de tentar a noite inteira pescar, não tendo pegado nada, Jesus pede o barco emprestado, Jesus ministra uma palavra. A gente não sabe qual é o sermão. Mas quando Jesus termina de ministrar a palavra, ele fala assim para Pedro, volta ao largo e lança mais uma vez a rede. Sabe o que Pedro responde para ele? Sobre a tua palavra eu lançarei a rede. E durante muito tempo a gente pensou que o efeito de fazer com que Pedro voltasse ao lugar e lançasse a rede é simplesmente pela obediência de Jesus dizer para ele, ó, vai lá e pesca de novo. Não, mas não é isso. É muito mais do que isso. Até mesmo porque Jesus não tinha conhecimento nenhum do ponto de vista humano sobre pesca. Agora Pedro tinha. Era pescador desde criança. Seu pai era pescador. Talvez o seu avô e talvez até o seu bisavô também eram pescadores. Do ponto de vista humano, a resposta de Pedro teria que ser outra. Puxa vida, eu já tentei pescar a noite inteira e não deu certo.
agora a maré já vazou, agora o sol já está a pino, agora é muito mais difícil pescar do que na hora que eu fui pescar. Mas o que será que Jesus pregou no barco naquele dia? Eu não sei, mas uma coisa eu sei, que foi tão impactante aquela palavra que fez com que Pedro mais uma vez voltasse àquele lugar e lançasse a sua rede. E foi tão extraordinário que aconteceu, que o texto é narrado como uma pesca maravilhosa. Pedro nunca pescou tanto peixe como naquele dia, porque ele foi obediente a uma palavra que ele ouviu. Quando Jesus está em casa tem palavra. A palavra é fundamental porque ela tem poder de criar as coisas. E Deus disse, haja, e tudo se fez. Sabe, meu irmão e minha irmã, se tem alguma coisa que nos move, precisa ser a palavra de Deus. Davi, quando ele ia para a guerra, pelo menos em 99% das vezes ele fez isso. Ele descia a sua recâmara, ele descia até o seu quarto. E ele orava a Deus, ele dizia assim, enquanto o Senhor não falar comigo, eu não vou. E quando Davi não fez isso, foi quando ele deslizou, e deslizou muito feio no seu ministério. É isso que Jacó fez, ele dizia assim para o anjo, enquanto o Senhor não liberar a minha bênção, eu não te largo. Dá-me a tua bênção para depois subir, porque eu quero ouvir uma palavra. Eu não vou descansar enquanto eu não ouvir uma palavra. E o que a gente tem em casa, quando Jesus está presente, é anúncio da palavra. A terceira coisa que a gente tem quando Jesus está em casa, são pessoas movidas para o serviço. Olha que coisa maravilhosa que o texto narra para a gente a partir do verso 3. Alguns foram ter com ele conduzindo um paralítico, levado por 4 homens. Quando Jesus está em casa, a gente tem um movimento com propósito. Quando Jesus está em casa, a gente tem anúncio da palavra. E quando Jesus está em casa, nós temos pessoas motivadas para servir. Eu não sei qual que era a pegada desses 4 homens. Eu penso o seguinte, minha conjectura. Como Jesus já tinha passado algumas vezes por Cafarnaum, eles já tinham ouvido a palavra de Jesus alguma vez. Já tinham sido tocados, já tinham sido alcançados por essa palavra de Jesus. E quando Jesus está em Cafarnaum mais uma vez, eles falam assim, olha, Jesus está na área e hoje é o dia da gente levar o nosso amigo. Hoje é o dia da gente pegar e proporcionar e transmitir para alguém aquilo que um dia aconteceu nas nossas vidas. Um dia nós somos tocados por Jesus. Um dia nós somos alcançados pelo amor dele. E agora é o momento da gente também fazer a diferença na vida de outras pessoas. Então nós precisamos servir. E aí esses 4 homens dão um jeito. Eles vão lá, eles pegam aquele menino, colocam no leito dele e vão até a casa onde Jesus estava. Só que eles não desistem. Porque eles chegam na casa e diz que não tinha lugar para entrar pela porta. Não tinha lugar para entrar pela janela. E eles fizeram o que precisava ser feito. E fizeram naquele dia. Eles deram um jeito. Eu fico olhando para esse texto, eu fico pensando e fazendo uma reflexão sobre as nossas vidas. Será que nós estamos fazendo o que precisa ser feito? Um dos maiores pecados da sociedade atual é a procrastinação. A gente diz que vai fazer alguma coisa, mas a gente está sempre empurrando com a barriga. Na virada do ano de 2021 para 2022, eu tenho certeza que no dia 30 e 31 você fez propósitos e promessas, das quais talvez na primeira semana você começou a fazer, mas desistiu na segunda, e algumas talvez que você nem começou a fazer. Sabe de uma coisa? Eu acho lindo essa parte dos amigos, que eles poderiam ter dito o seguinte, puxa vida, está lotada a casa, olha só, não tem como entrar pela janela, não tem como entrar pela porta. Jesus está sempre em Cafarnaum. Semana que vem a gente volta com ele, a gente chega mais cedo. Ou no mês que vem nós damos um jeito de ficar sabendo quando Jesus vai vir. Antes da gente ficar sabendo, a gente já vem aqui com a maca e espera Jesus chegar. Antes mesmo dele estar aqui, a gente já vai chegar. Mas não, eles não deixaram para depois. Você sabia que quando você pega alguma coisa que você tem para fazer e diz assim, eu vou fazer isso aqui amanhã, o teu cérebro identifica como aquilo não prioritário e você passa a esquecer de fazer aquilo no outro dia? É muito perigoso procrastinar. E nós precisamos aprender uma coisa que esse texto revela para nós através destes amigos. Eu preciso fazer o que tem que ser feito. Eu preciso fazer o que tem que ser feito como pai. Eu preciso fazer o que tem que ser feito como mãe. Como casal, eu preciso fazer o que tem que ser feito. E ninguém precisa dizer para nós o que precisa ser feito, porque nós sabemos na nossa vida pessoal. Nós sabemos na nossa família, nós sabemos como casal, nós sabemos como pai dos nossos filhos o que nós precisamos fazer. E esses homens não procrastinaram,
Mesmo que não tinha como entrar pela porta, mesmo como não tinha como entrar pela janela, eles deram um jeito. Eu também não sei como fizeram, o texto não fala, dá para a gente conjecturar bastante. Talvez um fez pezinho para o outro, talvez subiu no ombro do outro, talvez pegou uma escada emprestada com o vizinho, mas fato é que eles tiveram que fazer uma logística ali para servir o outro. E eles falaram assim, nós vamos fazer. O texto fala que eles fizeram um buraco no lugar exato aonde Jesus estava. Olha que logística interessante. Talvez um deles subiu, colocou o ouvido assim mais perto, estou ouvindo o som mais forte aqui, ou fez um buraquinho no telhado e conseguiu enxergar Jesus, porque diz que no ponto exato aonde Jesus estava, eles abriram. Foi todo um trabalho, foi toda uma dinâmica. Eles foram com afinco, eles foram com propósito, eles foram disciplinados e fizeram o que precisava ser feito. E na disposição ainda de servir, na disposição de ajudar alguém. Eles não desanimaram porque as situações pareciam contrárias. Não desanimaram porque parecia que não tinha mais possibilidades. Eles não desanimaram porque tinha alguma pedra no meio do caminho. Sabe de uma coisa? Nós somos muito bons para sonharmos. Nós temos um senso de criatividade excepcional. Mas infelizmente nós não temos na mesma proporção um senso de prática e de ação. A gente pensa demais, a gente sonha demais. Se eu pudesse isso. Se eu fizesse aquilo. Quer ver uma coisa? Quantos aqui em algum momento da vida falam assim, se eu tivesse 2 milhões? Levanta a mão aí. Fala, irmão. Você pensa mais, se eu tivesse 5, deixa eu ver. Sabe por quê? Porque a gente está sempre esperando ter alguma coisa para fazer algo. É assim. E nós esquecemos que a gente tem que fazer com aquilo que a gente tem. Porque não é o quanto a gente tem, mas é onde a gente coloca o que a gente tem. Lá no segundo livro dos Reis, diz que uma mulher, ela perdeu o marido, ficou viúva. O seu marido deixou uma conta. O credor bateu na sua porta e falou assim, como pagamento da dívida do seu marido, eu vou levar os seus 2 filhos. E ela correu até o homem de Deus e falou assim, eu estou desesperada, cara, preciso de uma ajuda. Meu marido te servia a Deus. O credor bateu na porta da minha casa e eu preciso solucionar o meu problema. E ele pergunta para ela assim, o que você tem na sua casa? Eu não tenho nada. Está vendo como a gente é? Não tem nada. Ela tinha bastante coisa, né? Porque ela tinha uma casa, ela ainda tinha os seus filhos, ela tinha vizinhos, porque você sabe que depois ela pediu vasilha emprestada para eles. Ela tinha sua fé, tinha sua força. Ela tinha uma ação, ela não ficou parada, porque ela foi até o homem de Deus para pedir uma direção. Ela tinha muita coisa. A gente às vezes é assim, né? A gente não percebe quanto a gente tem até a água bater no pescoço. E aí ela fala assim, não, mas olha, eu tenho um pouquinho de azeite. Aí o homem de Deus dá para ela a direção, volta para a tua casa, pega vasilhas emprestadas e não poucas, entra na tua casa, fecha a porta sobre você e sobre os teus filhos e começa a deitar o tantinho do azeite que você tem em todas as vasilhas. E você conhece o texto, Deus multiplicou aquele azeite, ela voltou para o homem de Deus, e o homem de Deus falou assim, vende esse azeite, paga a tua dívida e vive olha só, e vive do resto, vai dar para você viver. Sabe por quê? Porque não é o quanto a gente tem, mas é sobre aonde a gente coloca, nem que seja o pouquinho que a gente tem. Quando Jesus está lá, em Marcos capítulo 8, na segunda multiplicação de pães e peixes, ele pergunta assim para os discípulos, nós vamos ter que alimentar esse povo aí, gente. Eles já estão há 3 dias com a gente. Se eles forem embora caminhando para o deserto, eles vão morrer de fome. Mas mestre, nós estamos no deserto, não tem como sustentar esse povo não. Aí Jesus fala assim, o que a gente tem? A gente tem alguns pães e alguns peixes. Então traz aqui para mim. Jesus agradeceu, abençoou. Todos eles comeram e se fartaram. E ainda sobrou 7 cestos. Porque não é o que a gente tem, mas é sobre aonde a gente coloca. Sabe, meu irmão e minha irmã, a gente precisa aprender algumas coisas. São palavras que são reveladas na palavra do Senhor. São verdades que são reveladas na palavra de Deus, das quais eu e você precisamos muito mais do que aprender. Nós precisamos colocar em prática. Porque o fato da gente saber não muda nada na nossa vida. O sábio, ele é tão tolo até o momento que ele pega aquilo que ele sabe e coloca em prática. Porque o fato de saber não muda nada na nossa vida. A gente precisa saber e a gente precisa praticar. Quando Jesus está em casa, tem um movimento com propósito. Quando Jesus está em casa, tem anúncio da palavra. E quando Jesus está em casa, tem uma inclinação para o serviço. E não importa o que precisa ser feito, eu vou fazer. Eu queria que você pensasse, pelo menos por 30 segundos. Na tua casa, você que é pai, você que é o sacerdote do teu lar. Você que é mãe auxiliadora, esposa auxiliadora.
Você que é uma família, o que precisa ser feito na tua casa? O que ainda precisa ser feito? No teu casamento, o que ainda precisa ser feito? Na sua vida espiritual, para que você possa aproveitar mais daquilo que Deus tem para você, para que você possa se santificar mais, para que você possa servir mais na obra do Senhor e no reino de Deus, o que é que ainda precisa ser feito? Não deixe para depois. Faça o que precisa ser feito. Além de ter um movimento com propósito, além de ter anúncio da palavra, além de ter pessoas motivadas para o serviço, quando Jesus está em casa, tem perdão de pecados. Olha o verso 5. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico o quê? Filho, os teus pecados estão... Olha que coisa interessante, que a ação de Deus sobre o jovem vem a partir do movimento dos amigos, e não só do movimento deles. Como é que está aqui no verso 5, o vendo-lhes? Está no plural. Jesus manifestou o poder dele na vida desse sujeito através de quem? Da fé que ele viu nos amigos. Vendo-lhes a fé. Jesus viu a fé daqueles sujeitos. Jesus falou assim, puxa vida, esses caras não deixaram para depois não. Mesmo com tantas situações adversas aqui, mesmo com tantos impedimentos do ponto de vista humano, eles se esforçaram, fizeram o que precisa ser feito. Colocaram o sujeito aqui na minha frente. Aí Jesus olha para ele e quebra um paradigma da nossa humanidade. Porque nós somos muito inclinados a olharmos para Deus e conjecturarmos como que ele tem que agir, o que ele tem que fazer. Porque nós sempre pensamos no óbvio. E Jesus não trabalha no óbvio. O que um paralítico quer, minha gente? Respondam, o que o paralítico quer? Pois é, quer andar, mas Jesus não fala para ele andar. Jesus fala o que para ele? Perdoados estão os teus pecados. Sabe por quê? Porque do ponto de vista humano, a gente quer sempre tratar a dor, mas Jesus quer sempre tratar a causa. Eu olho para Bartimeu, filho de Timeu, aquele sujeito que gritava, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E os caras assim, ó, fica quieto, para de incomodar. Jesus, filho de Davi, até o ponto que ele incomodou Jesus. O cara era cego, gente. Ele chega perto de Jesus, e qual que é a pergunta de Jesus para ele? O que queres que eu... Parece um gênio da lâmpada. Você tem um pedido, cara, pode fazer. Agora, o que um cego quer, minha gente? Um cego quer ver, assim é o nosso pensamento. Esse é um pensamento humano, mas Jesus quebra paradigma, sabe por quê? Porque Bartimeu não era apenas cego, ele também era o quê? Mendigo. Ele era cego e era mendigo. Quando Jesus pergunta para ele assim, o que você quer que eu te faça? Jesus está perguntando o seguinte, olha, será que você sabe realmente aquilo que você precisa? Será que você tem entendimento daquilo que realmente é necessário na tua vida? Ou você vai pedir para mim mais alguma coisa que você quer? Porque olha só como que é a dinâmica da nossa vida. Nós somos muito mais inclinados a pedirmos para Deus aquilo que a gente quer do que aquilo que a gente precisa. E nem sempre aquilo que a gente quer é o que a gente precisa. E aquilo que a gente precisa é fundamental para inclusive alcançarmos aquilo que a gente quer. Aí eu começo a entender o que Jesus diz lá em Mateus capítulo 6. Ele fala o seguinte, ó, busque em primeiro lugar o meu reino e a minha justiça, porque todas as outras coisas vos serão o quê? Acrescentadas. Pois é, nós estamos fazendo ao contrário. Nós estamos correndo atrás das coisas que a gente quer e não daquilo que a gente realmente precisa. E quando Jesus pergunta para Bartimeu assim, o que você quer que eu te faça? Ele está perguntando o seguinte para o cara, você quer deixar de ser mendigo ou quer deixar de ser cego? Porque como mendigo, precisa dizer assim para Jesus, eu quero ser rico. Poderia ou não poderia? Claro que poderia. Ficaria rico, mas continuaria cego. O que você tem pedido para Deus? Aquilo que você quer ou aquilo que você precisa? É interessante que Jesus olha para esse paralítico aqui de Cafarnaum e ele fala para o cara assim, ó, perdoados estão os teus pecados. Porque naquele contexto, esse sujeito que estava à margem da sociedade por ser doente, já tinha ouvido muitas vezes alguém dizer para ele assim, ó, você está desse jeito aí por causa do teu pecado. Inclusive a religião falava isso para ele, você está assim por causa do teu pecado, você é pecador, 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 pecador. E talvez a doença dele era muito mais psicossomática do que física. E hoje, se você for pegar os últimos estudos científicos, tanto da psicologia como da medicina, muitas das enfermidades físicas que o ser humano tem começaram na psique, começaram na alma, são as doenças psicossomáticas.
Aí não adiantava nada Jesus falar para esse cara assim, ó, anda. Ele ia continuar se sentindo o quê? Pecador. Aí Jesus liberta esse sujeito, justifica ele. Jesus olha para ele, cheio de amor e compaixão, e fala assim, ei, eu vim aqui para te limpar hoje, eu vim aqui para te restaurar hoje, eu vim aqui para justificar a tua vida hoje, eu vim aqui para sentar no teu lugar, no banco dos réus. Hoje os teus pecados estão perdoados, abra os teus olhos e vê, não tem ninguém mais podendo condenar você, eu limpei você através do meu sangue. Porque quando Jesus está em casa tem perdão de pecados. Porque pecado é peso, minha gente. Pecado é fardo desnecessário. Pecado impede a gente de chegar aonde a gente quer. Eu, esse ano, se Deus me abençoar, vou correr minha 10ª São Silvestre. Gosto demais de corrida, é o meu esporte que eu pratico com mais intensidade. E, às vezes, para que a gente possa aumentar a nossa capacidade física, a gente corre com algum peso, né? Coloca um colete com algum peso, ou uma mochilinha com algum peso. E quando a gente corre com algum peso, a gente demora mais para chegar, a gente cansa mais, a gente se fadiga mais. E às vezes nem consegue chegar, de tão cansado que a gente fica. É assim muitas vezes na minha vida e na tua vida. Tem muito lugar para a gente chegar e que a gente não conseguiu chegar ainda porque a gente está carregando peso desnecessário. Fatos e acontecimentos do nosso passado que impedem a gente desfrutar do nosso presente. Olha aqui para mim. A única coisa que eu e você temos, não sei se você parou para pensar nisso, mas é o presente. O passado não tem como voltar mais, o futuro pertence ao Senhor. Eu não sei o que vai acontecer daqui a 5 minutos. O que eu e você temos hoje é o presente. E nós precisamos desfrutar do presente. Mas se eu estiver preso a acontecimentos, a traumas do meu passado, a feridas do meu passado, eu vou ficar preso naquilo, não vou desfrutar do meu presente. Então eu preciso entender o seguinte: Deus é capaz de perdoar os meus pecados, Deus é capaz de dar para mim uma nova oportunidade, uma nova chance. Eu gosto da palavra de Deus quando ele fala assim, olha, a minha misericórdia se renova sobre você a cada manhã, meu irmão e minha irmã. Na próxima madrugada, de hoje para amanhã, quando o sol romper a aurora, Deus está dizendo para você naquele instante, hoje eu te dou uma nova oportunidade, hoje eu posso limpar, sarar e curar você, hoje eu te faço uma nova criatura e tudo novo se faz na tua vida. Então não precisa ficar carregando fardo desnecessário, peso desnecessário. Eu tenho que correr voando para alcançar aquilo que Deus tem para mim. Para mim o caminho de Deus é como uma freeway. É uma pista livre, eu posso andar no máximo da minha velocidade. E tem gente sempre parando na lombada, mudando marcha, reduzindo. Não, meu irmão, nós temos que andar na velocidade que Deus quer que a gente ande. Porque quando Jesus está em casa, há perdão de pecados. Falta mais 2 tópicos para mim aqui. Quem me dá mais 5 minutinhos? Só mais 5. Levanta a mão para eu terminar aqui. 5, 10, 15, 20, 30. Nossa, já tem 1 hora. Ô, pastor Eduardo, vamos ficar aqui. Então, quando Jesus está em casa, vamos lá então? Tem um movimento com propósito, amém? Tem anúncio da palavra. Tem pessoas que são movidas para o serviço. Quando Jesus está em casa, tem perdão de pecados. E quando Jesus está em casa, tem milagre. Sensacional isso. Olha o verso 9, a partir do verso 9. Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico, está perdoado o teu pecado, ou dizer, levanta, toma o teu leito e anda? Ora, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade na terra para perdoar pecados, disse ao paralítico, eu te mando, palavra de ordem da parte de Deus, levanta, toma o teu leito e vai para a tua casa. Olha aqui para mim, meu irmão, minha irmã, quando Jesus está em casa tem milagre. Quem é aqui que crê em milagre? Deixa eu ver, você crê em milagre? Ok. O que é milagre, meu irmão e minha irmã? Milagre é aquilo que a gente não consegue explicar. É aquilo que não tem mais como explicar. É aquele diagnóstico que o médico olha e fala assim, puxa, não é possível. Do mês passado para esse mês, não pode, você nem começou a tomar o medicamento ainda, sumiu o negócio. Esse é milagre, porque não tem explicação. E quando Jesus está em casa, milagres acontecem, coisas sobrenaturais acontecem. E eu creio em milagre e eu creio em coisas sobrenaturais. Eu creio que Deus pode fazer mais do que eu posso pensar ou imaginar. Eu creio que o Deus que eu sirvo surpreende a gente, faz coisas extraordinárias. Eu creio que o Deus que agiu no passado é o Deus que continua agindo hoje. E eu quero liberar uma palavra sobre a tua vida nesta noite, em nome de Jesus. Eu não sei, meu irmão e minha irmã, qual o milagre que você precisa, mas eu creio que Deus pode abrir uma porta para você. Eu creio nisso. Eu creio que Deus tem capacidade de fazer. Mas você sabe de uma das coisas que impedem a gente de ver o milagre? É algo que Satanás tenta plantar no nosso coração, que se chama dúvida. E a dúvida é cruel demais. A dúvida é muito cruel.
A dúvida é aquele ponto de interrogação que fica na nossa mente dizendo assim, mas será? Será que vai? E a dúvida, ela causa em nós algo que é uma tragédia. A dúvida passa a trazer para nós um senso de que Deus ainda não é suficiente para realizar um milagre na minha vida, e eu não me coloco na sua inteira dependência. E aí ainda eu passo a pensar que eu sou autossuficiente. A dúvida me faz ser autossuficiente, me faz fazer coisas das quais eu teria que deixar Deus fazer. Eu tenho duas máximas que eu gosto muito e eu levo isso para a minha vida. Aquilo que eu posso fazer, Deus não vai fazer por mim. Ai, Senhor, eu pisei na bola com o irmãozinho, que o Senhor venha daí do céu e vai lá para ele e fala que eu pedi perdão. Não, é você que tem que chegar lá para falar assim, meu irmão, eu pisei na bola com você, me perdoa. Então o que eu tenho que fazer, Deus não vai fazer. Mas o contrário é verdadeiro. Aquilo que Deus tem que fazer, eu não posso fazer. E muitas vezes eu estou tentando fazer aquilo que Deus tem que fazer, e só Ele pode. E aí eu estou atrasando o processo do milagre de Deus, porque eu estou interferindo naquilo que só Ele pode fazer. Porque eu ainda estou pensando que sou autossuficiente, eu ainda quero fazer na força do meu braço. Eu ainda não entreguei totalmente a minha vida à dependência daquele que pode todas as coisas, daquele que pode realizar todo e qualquer milagre, daquele que pode fazer o impossível acontecer na minha vida. E aí, essa dúvida, ela faz com que a gente pense que Deus está demorando. Um dos momentos onde Jesus chorou é quando ele ficou sabendo que Lázaro, seu amigo, tinha morrido. Eu gosto muito desse texto, porque diz que quando Jesus ficou sabendo que Lázaro estava doente, ele ainda demorou alguns dias no lugar que ele estava. E quando chegou lá na casa de Lázaro, já fazia 4 dias que ele tinha morrido. E quando Marta o encontra fora da casa, diz assim para ele assim, ó mestre, se tu estiver aqui, meu irmão não teria morrido. E quando você se aproxima da casa, vem Maria e fala a mesma coisa. Ó mestre, se tu estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Sabe por que muitas vezes Jesus atrasa? Para que a gente reconheça que é necessário ele estar em casa, porque quando ele está, tem muita coisa de ruim que não vai acontecer. O que Marta e Maria estão dizendo para Jesus, e Jesus demora para isso, para que elas entendessem que o fato dele não estar ali foi por isso que algumas coisas aconteceram. Quando Jesus não está em casa, a gente corre o risco de algumas tragédias. Marta e Maria dizem assim, olha, se o Senhor estivesse aqui, isso não teria acontecido, hein? Porque o fato do Senhor estar na minha casa, me livra de muita coisa que, de repente, quando o Senhor não está, acontece. Tem muito milagre que pode acontecer quando eu chamo Jesus para fazer parte da minha vida, da minha casa, da minha família. Deixa eu perguntar para você, meu irmão e minha irmã. Você já aprendeu a ser dependente do Senhor? Sim ou não? Sim ou não? Você precisa de um milagre na sua vida? Sim ou não? Sim, em alguma área da sua vida você precisa de um milagre? Então estenda a tua mão, por gentileza, eu quero orar com você. Coloca a sua mão assim numa posição de receber, eu quero liberar uma palavra sobre a tua vida. Senhor, em nome de Jesus, o Senhor conhece os teus filhos e filhas que estão aqui. A tua palavra revela para nós que quando o Senhor está em casa, quando o Senhor se faz presente, milagres acontecem. Eu não sei qual é a condição que os teus filhos se encontram. Eu não sei qual é a necessidade deles. Mas eu faço uma oração ao Senhor hoje. Que na medida das suas necessidades, daquilo que realmente eles precisam, que o teu milagre se manifeste na vida deles. Se há homens aqui e mulheres aqui que estão sofrendo por alguma situação do seu casamento, que só um milagre pode resolver, eu peço, Pai, manifesta esse milagre. Se há pais e mães aqui chorando, Pai amado, talvez até às escondidas, porque os seus filhos estão desviados do propósito do Senhor. Eu quero colocar esta mãe agora na tua presença, esse pai na tua presença. E aonde estiver este homem, esse moço, esta moça, esse jovem, que o teu Espírito Santo traga ao convencimento dele o caminho que ele está. Que o Senhor possa sará-lo e curá-lo. E que o milagre aconteça ali em nome do Senhor Jesus. Se há alguém aqui, Pai amado, que está enfermo no seu físico ou na sua alma. Alguém que precisa de uma porta para se abrir para um trabalho. Alguém que precisa, Pai, de uma intervenção, Senhor Deus, na área jurídica. Se alguém que precisa aqui de uma intervenção, de um milagre sobrenatural do Senhor, eu clamo nesta noite, abre a porta do céu e te manifesta como Deus poderoso sobre estas vidas, em nome de Jesus, amém.
E por último, meu irmão e minha irmã, quando Jesus está em casa, tem gente feliz. Olha só o que diz o texto no verso 12. Então se levantou e no mesmo instante tomou o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de se admirarem todos e darem glória a Deus, dizendo o quê? Jamais vimos coisa assim. Isso aqui é a psicologia do torcedor. Nem tinha futebol nesse tempo, mas é o que o corintiano, o palmeirense faz. Nossa, o último gol foi o melhor. Nossa, a última vitória foi a melhor. Eles estão dizendo assim, a gente nunca viu um negócio desse. Sabe por quê? Porque Deus nos surpreende para fazer com que a nossa alegria esteja nele. Olha só, eu quero encerrar dizendo isso para você. Não existe alegria integral fora da presença de Deus. Não é à toa que tem o coletinho do Encontro com Deus e a gente escreve lá, né? Lugar de gente feliz. Por quê? Porque não existe outro lugar que pode trazer felicidade para a gente. Porque, meu irmão e minha irmã, guardadas as devidas proporções, todos nós vamos enfrentar um problema ou uma luta. O que nos diferencia não é quem tem mais luta ou quem não tem. O que nos diferencia é a maneira que nós nos comportamos diante das nossas lutas. O apóstolo Paulo fala o seguinte, olha, eu já estive nu e já tive roupa. Já tive fome e já tive que comer. Já tive amigo e já não tive ninguém do meu lado. Mas em tudo isso eu aprendi a viver contente. Felicidade, alegria é contentamento, é independente de. Eu sei que eu sirvo um Deus que na hora que Ele chegar, Ele vai romper as barreiras da minha vida. É uma alegria, meu irmão e minha irmã, que não está condicionada a algum fato ou acontecimento. Não é aquela alegria que está condicionada a uma situação pontual da minha vida. Ó, que legal, formatura do meu filho, que noite feliz, tá? E no outro dia. Ó, que legal, nosso casamento, que felicidade. E depois, no decorrer do casamento. Ó, que bacana, nosso filho nasceu, que alegria, mas e depois? Essa alegria que o Senhor proporciona para a gente, essa felicidade que o Senhor proporciona para a gente, não está condicionada a apenas a um fato e acontecimento, mas está condicionada a uma fé que eu tenho que, independente do que acontecer, eu sei que Ele morreu na cruz do Calvário por mim. Ele foi enterrado sim, mas no terceiro dia a porta do sepulcro se abriu e Ele rugiu de dentro para fora como um leão para dizer para mim, a vida venceu a morte e não importa qual seja o problema que eu esteja enfrentando, eu sou Deus na tua vida para gerar alegria mesmo em condições adversas. Creia, o milagre vai acontecer na sua vida em nome de Jesus. Esse é um Deus de felicidade, esse é um Deus que proporciona para a gente muito mais do que a gente pode pensar ou que a gente pode imaginar. É um Deus que nos surpreende. Amém? Posso convidar você para ficar em pé para a gente orar? Aleluia. Eu preciso me mover com propósito, né? Me mover para o lugar certo, para a direção correta. Eu não quero me cansar. Não. Irmão, você já parou para pensar? O ativo mais precioso que a gente tem é o tempo. É o tempo. Porque se você perder dinheiro, você trabalha, dinheiro você ganha de novo. Se você perder uma matéria lá, quem está na faculdade, você pega o caderno emprestado do amigo, pá, você copia. Mas quando você perde tempo, esse tempo não volta mais. Não tem como voltar. Esse momento, hoje aqui, ó, você vai estar aqui no próximo domingo, no outro domingo, mas nunca mais vai ser como esse dia. O hoje não volta mais, esse momento aqui não volta mais. E eu preciso entender uma coisa, que o tempo, Deus se move nele e através dele. E Ele proporciona para mim tomar algumas decisões no tempo, porque as decisões que eu e você tomamos lá atrás, nos trouxe para onde a gente está hoje. Mas as decisões que eu tomo hoje vão me impulsionar para onde eu estarei daqui um mês, daqui um ano, daqui 5 ou 10 anos. Por isso eu preciso caminhar na direção correta. Por isso eu preciso ter revelação de qual que é o propósito de Deus e caminhar sobre esse propósito, na direção desse propósito. Baseado numa palavra. Com a certeza que Ele limpa os meus pecados e me purifica, com a certeza que no meio do caminho vai ter milagre, com a certeza que Ele me condiciona a ser feliz, a ter contentamento, na certeza que eu não estou aqui simplesmente para receber algo, mas uma vez que eu recebi alguma coisa, para servir o outro, para estender a mão, porque através da minha fé que eu coloco, de que Deus pode fazer alguma coisa na vida do outro, Ele faz.
Porque a nossa fé não move a mão de Deus. Deus não precisa da minha fé para se mover. Porque Ele é Deus. Ele se move independente da minha fé. Mas a minha fé faz algo extraordinário. A minha fé agrada a Deus. Não é assim que diz a palavra? Sem fé é impossível agradar a Deus. Então eu preciso manifestar a minha fé, porque isso agrada a Deus. Agora pensa comigo, um filho que agrada ao pai, tem o que com o pai? Tem tudo que quer. Certo? Agora eu não posso ficar no campo da ideia. Eu não posso simplesmente, que legal, que palavra abençoada. Mas eu preciso responder a esta palavra. E eu queria, nesta noite, motivar você. Porque a motivação nos faz começar. Mas só a disciplina nos faz continuar. Então eu quero te fazer começar. Mas quero que o Espírito Santo te ajude a continuar. Aqui você, nesta noite, toma uma decisão em nome do Senhor Jesus. De caminhar com um propósito. De ser direcionado única e exclusivamente pela palavra. De ser um instrumento de Deus para o serviço. De ter fé a ponto de Deus se agradar da tua fé em favor do outro. De ter a certeza e convicção de que não é preciso continuar carregando o fardo desnecessário. De saber que o Deus que você serve faz milagre acontecer. E de ter a certeza que nele você pode sim ser uma pessoa feliz. E não precisa esperar alguma coisa acontecer, ter 1 milhão, não, seja feliz hoje, seja feliz agora. Se você deseja isso nesta noite, ser impulsionado a isso, se tornar um disciplinado nisso, eu queria pedir a você, onde você está, que você levante a sua mão, diga assim, eu quero isso, levanta a tua mão. Fala assim, eu quero isso para mim. Você que levantou a sua mão, sai do teu lugar, vem aqui no altar, quero orar com você, vem cá. Enquanto nós louvamos a Deus, você vai chegando aqui. Vem cá para a gente orar. Depois que os irmãos chegarem aqui, os intercessores também podem vir. Vem bem para frente para que todos possam chegar, vem bem para frente. Enquanto você vai chegando aqui, nós vamos adorando a Deus com uma canção, amém? Depois nós vamos orar. Aleluia, Jesus. E mais pra frente um pouquinho os irmãos aqui, ó. Isso. Amém. Digno de tudo, pois tudo vem de ti, tudo é para ti, tua é a glória. Santos e os santos se prostram aos teus pés, os anciãos rendem suas coroas ao Cordeiro e a ele. Tu és digno, tu és digno de tudo, tu és digno de tudo, Senhor. Tu és digno de tudo, pois tudo vem de ti, pois tudo vem de ti, tudo é para ti, tua é a glória. Você pode colocar a mão sobre o teu coração. E eu queria que você repetisse comigo uma oração. Mas repita o mais alto que você puder. Diga assim: Senhor Jesus, eu quero andar, me mover com propósito e sob o teu propósito. Eu quero ser guiado pela tua palavra. Eu quero ser motivado a servir ao outro. Hoje eu sei que no Senhor todo fardo desnecessário eu não carrego mais. Eu creio que o Senhor
é Deus de milagre. E eu creio que na minha casa, na minha família, o teu milagre vai acontecer. Eu creio que no Senhor eu sou feliz. Jesus, aquilo que eu tenho, mesmo sendo pouco, eu coloco nas tuas mãos. Eu te louvo, eu te agradeço. Muito obrigado, porque o Senhor é Deus sobre a minha vida. Pai, aqui estão os teus filhos, homens e mulheres, Pai, que vêm até o teu altar, porque tomam uma decisão nesta noite, não apenas de ouvir a tua palavra, mas de dar uma resposta a esta palavra. Senhor, em nome de Jesus, nós não vamos mais tomar direções sem antes ter a convicção de que é a tua palavra que está nos movendo. Nós não vamos mais, Pai amado, andar sem ter a certeza que aquilo é propósito teu para nós. Nós não vamos mais andar despercebidos, Pai amado, sem estender a mão para aquele que precisa. A nossa fé, Pai amado, vai fazer com que outras pessoas possam receber o bem que um dia nós recebemos também. Senhor Deus, teus filhos estão aqui porque eles creem, eles acreditam que o Senhor é um Deus de milagres, poder e maravilhas. Pai amado, eu não sei qual é a necessidade dos teus filhos, eu não sei qual área eles precisam, Pai amado, de algo extraordinário, mas eu creio que hoje o Senhor já liberou uma palavra para eles, o Senhor já decretou algo no céu sobre a vida deles, algo já começou a acontecer hoje aqui em nome de Jesus. Eu creio que o teu Espírito já está se movendo, Pai amado, na vida dos teus filhos. Eu creio que está se movendo na casa deles, na família deles, Pai. E eu creio que haverá testemunho para glorificar o teu nome a partir da palavra que esta noite, Pai amado, foi acolhida nos corações. E eu creio, Pai, que o Senhor é um Deus que nos faz felizes. E nós queremos ser surpreendidos pelo Senhor, a ponto de quando algo acontecer, a gente poder falar como esses homens falaram lá em Marcos 4, lá em Marcos 2 em Cafarnaum. Nós jamais vimos coisa assim. Nós jamais vimos coisa extraordinária acontecer como aconteceu na minha vida e na minha casa. Nós queremos poder testemunhar aos quatro cantos da terra. Eu jamais vi algo assim acontecer. E eu sei que quem fez isso foi o Senhor na minha vida. Todo crédito a Ele, toda honra a Ele e toda a glória a Ele, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, aleluia, aleluia, aleluia. Louvado seja o nome de Jesus, aleluia.